Boa noite a todos, boa noite de Ekadasi, boa noite a meus amigos, boa noite aos meus vizinhos, né? A Lucinha, que eu sei que ela sempre assiste minhas lives, minha prima também, Lucinha, né? Essa Lucinha que eu falei anteriormente é a minha vizinha. A minha prima Lucinha também assiste as lives. E boa noite meus amigos dos devotos, os devotos, colegas de trabalho, que estão comigo, né? Sempre assistindo essas lives. Uma boa noite a todos vocês. E vamos, para deixar essa noite mais ainda sublime e graciosa, vamos ouvir os relatos ou as instruções de Bhaktisiddhanta em suas cartas a seus discípulos. Então estamos lendo do livro Bhaktisiddhanta, Cartas do Mestre Exemplar. Ok? Estamos na carta 22, ela é bastante longa essa carta, é quase um livro. E já lemos 3 páginas, vamos ler mais, lemos 2 páginas, vamos ler mais algumas páginas hoje. Ok? Então vamos ler primeiramente os versos e comentar um pouquinho, né? As frases de Bhaktisiddhanta, os parágrafos, e a gente vai comentando um pouquinho, porque ele é muito instrutivo. Ela fala sobre anartas, fala sobre ofensas, fala sobre pessoas que cultivam anartas e terminam sendo ofensivas aos devotos. Então, tudo isso aí. Agora vamos lá. Continuando aqui. Sitadevi manifestou-se da energia interna. Ela serviu ao Senhor Ramachandra sem desvios. Aqueles que tentam separar Ramachandra de Sita e querem desfrutar dela estão sob o refúgio de Ravana. Mayadevi pessoalmente assume várias formas e manifesta diversos passatempos desconcertantes. Pessoas mundanas, devido à sua mentalidade malévola, aspiram a muitas variedades de gozo material, enquanto se mantêm como ofensores aos pés de lótus do Senhor Supremo. Para eles, episódios nos quais extirpa-se o olho do Senhor Ramachandra ao invés de um lótus azul, são encontrados nos subpuranas tamásicos para pessoas tamásicas que são avessas ao Senhor Supremo. Na ocasião de escrever as características do Senhor Rama, o grande sábio Valmiki não convidou semelhante ofensa. Então aí a gente vê assim pelo relato de Bhaktisiddhanta que existem muitas escrituras que são tamásicas, né? Que estão mais para confundir a mente do que a fazer a pessoa avançar espiritualmente. Então a gente tem que ter muito cuidado, né? Por isso que a gente deve estudar os Vedas sob a orientação do mestre espiritual e não por nossa própria conta, senão a gente pode ser confundido. A mesma energia secundária do Senhor Ramachandra, a qual criou este mundo material, está sob o abrigo dos devotos e é a forma da liberação. Se você estudar o verso Bhaktistwai do Sri Krishna Karnamrita, compreenderá que Muktidevi, que concede liberação e que também é conhecida como Mahamaya, sempre fica de mãos postas perante os devotos. Muktidayani Devi deve sempre colocar-se atrás do Senhor Ramachandra de uma maneira
subserviente. O Senhor Ramachandra jamais lhe presta adoração. Pessoas que estão sob o refúgio de Ravana adotam uma mentalidade tamásica que dá origem a um impulso malévolo que as leva a tentar raptar Lakshmi, a mãe do universo inteiro. As pessoas demoníacas querem usar a energia do Senhor sem oferecê-la ao Senhor. Se as entidades vivas que são nascidas da potência marginal do Senhor Ramachandra desejarem, elas podem tentar utilizar no serviço a Ravana a sua deusa adorável. Os seguidores da filosofia Shakta, que estão aborrotados de anartas, não podem causar nenhum mal aos devotos que cantam os mantras Gayatris e que estão sob a proteção da potência interna do Senhor. Os trabalhadores fruitivos, a quem o falso ego coloca em situação de complexidade e perplexidade, não podem, por causa de sua tolice, entender a importância dessa discussão. Essa discussão é para os devotos, né? Só os devotos podem entender essa discussão aqui. A Maya Devi, ela tem vergonha do serviço que ela faz, de colocar as entidades vivas em ilusão e fazer as entidades vivas esquecer de Cristo. Por isso que ela nunca se apresenta diante de Cristo, ela sempre fica atrás dele. E aqui Bhaktisiddhanta está descrevendo isso. No dia em que a Suprema Personalidade de Deus, o Senhor Ramachandra, lhe der inteligência, eles arrependerão dos seus atos pecaminosos. O Senhor Supremo sempre presta serviço aos seus devotos puros que estão livres de designações materiais. A sua energia externa, Maya, na verdade, ocupa-se em seu serviço. Colocar obstáculos no caminho do suposto serviço que as pessoas ímpias prestam ao Senhor é uma de suas atividades. Maya, aquelas pessoas que não querem fazer serviço puro, Maya coloca obstáculo. É uma das atividades de Maya. Os materialistas, trabalhadores fruitivos, desfrutadores dos sentidos, são então impedidos de prestar serviço à energia interna do Senhor Ramachandra e ocupam-se em servir Maya. Portanto, devemos concluir que Mahamaya não é superior ao Senhor Ramachandra. Afirma-se no 7º capítulo do 1º canto do Śrīmad Bhagavatam, Maya, que em sua posição negligenciada se situa atrás do Senhor Supremo, não é a sua favorita. O dever de Maya Shakti é confundir as entidades vivas. O Senhor Supremo jamais adora Maya ou se mistura com Maya. Ao ver o Senhor Supremo ocupado na adoração a Maya, a pessoa tola pensa que ela é Shambhu. O Senhor Vishnu nunca fica sob o controle de Maya, mas, pelo contrário,
todos dentro do mundo material estão sob o controle, sob seu controle. Seu Vishnu é aquele a quem ninguém pode se comparar. Então não existe nenhum poder superior a Vishnu, e, portanto, ele jamais fica em ilusão. Ninguém é capaz de colocar o seu Vishnu em ilusão. Então aqui Bhaktisiddhanta está esclarecendo muito bem a posição devocional como a posição mais elevada e a posição de Vishnu como a posição mais elevada. Então, se a gente presta muita atenção, existe muita contaminação de filosofia e que, se a gente não tiver a guia de um espiritual apropriado, nosso estudo dos Vedas é perdido. Então, vamos colocar isso aí na nossa cabeça para hoje à noite, né? Hare Krishna. Então, vamos encerrar essa live agora. Nós não tem ninguém ao vivo e vamos encerrar cantando o Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Que esse Mahamantra tira qualquer um de Maya e coloca os pés em lotos de Krishna, a verdade que está acima de todas as verdades. Hare Krishna. Boa noite a todos. Hare Krishna.